Nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando mais uma vez aí no seu lar, transmitindo aqui a nossa Escola Bíblica online, aqui no Templo Sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo. Quero dizer que é um privilégio para nós estarmos juntos, aprendendo da boa Palavra de Deus, que é o ensinamento das Escrituras Sagradas. E hoje nós estaremos falando da nossa lição número 5, que tem por tema o avivamento na vida da igreja. É o tema desta lição de hoje, dia 29 de janeiro de 2023. Quero dizer que esse assunto é um assunto tão importante, como sempre falamos aqui, que a nossa escola é uma escola assim mais resumida, mas o importante é nós tirar o essencial para que eu e você possa desfrutar dentro dos temas que nós sempre aprendemos todos os domingos aqui na nossa igreja sede e todas as nossas congregações espalhadas pelo nosso campo aqui em Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo. E nós já vamos dando início à nossa lição. O texto áureo fala: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem." Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 4. E a verdade prática está escrito: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Está aí a nossa leitura do texto áureo da nossa lição e também da nossa verdade prática. E aqui também está registrada a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Se você quiser aí conferir na sua Bíblia Sagrada, aí no seu lar, onde você esteja, ou você tem a revista, é a passagem da palavra que nós estaremos falando aqui nesta manhã, entre esse assunto importantíssimo, onde cumpriu no dia do Pentecoste, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então aí você pode conferir aí, estamos aí falando desse assunto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 a 13, e nós lemos aqui uns 4 versículos, para que você possa ter uma compreensão, um entendimento dentro desse assunto que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Vamos já começando aqui pela nossa introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Queridos, como nós já estamos falando aqui nesta manhã, o tema de hoje estaremos falando sobre o avivamento na vida da igreja. Esse assunto vai abordar, fazendo uma comparação, como nasceu a igreja primitiva. Sabemos que a igreja primitiva, quando ela nasceu ali no dia de Pentecoste, onde aconteceu aquele grande avivamento, naquela era onde que foi cumprida a palavra em Joel, que Deus ia derramar o teu Espírito sobre todos aqueles que crê, sobre toda a carne, e assim sucessivamente. E podemos observar que esse assunto é algo importantíssimo. O que nós queremos dizer assim, às vezes muitos ignoram, muitos até chegam a abordar e expressar, dizer que isso só foi no passado, aquilo só aconteceu naquela ocasião. Mas esse assunto nesta manhã que nós estamos falando aqui para vocês,
queremos dizer que este avivamento, ele continua também nesta era atual, porque é promessa da parte de Deus, porque aqui estamos falando do avivamento na vida da igreja. Podemos dizer, queridos, uma igreja sem um avivamento, ela é uma igreja sem graça, uma igreja sem, vamos dizer, sem harmonia, uma igreja que falta, vamos dizer assim, os requisitos, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, vamos dizer assim, tudo aquilo que Deus tem dado para nós desfrutar desta grande bênção que Ele tem derramado em nosso meio. Então fica aqui definido nesta manhã aquilo que nós já estamos falando aqui, que o avivamento é uma realidade que precisa e que deve estar no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já vamos entrando aqui para o primeiro tópico, e aí no primeiro ponto. O primeiro tópico fala: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Vamos lá? No primeiro ponto fala: o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Isso aqui nós podemos, até na medida que nós estaremos lendo e fazendo aqui uma observação em cada ponto, para que nos chame a atenção, para nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem essa exigência nesse assunto que nós estamos falando aqui. Nós acabamos de ler aqui, primeiro, a condição para receber o batismo com o Espírito Santo tem que passar pela experiência da salvação. Podemos dizer que uma pessoa que não teve uma decisão genuína de conversão, de aceitar Jesus como Salvador, ele jamais possa experimentar esta promessa de receber o batismo com o Espírito Santo. Essa primeira colocação que nós estamos falando aqui nesta manhã. E a segunda colocação: sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem o arrependimento e fé não há salvação. É outra condição aqui, nessa colocação, tem que se arrepender, ter uma nova vida debaixo das mãos do Senhor, largando toda a vida errante para obter este algo maravilhoso a respeito desta grande promessa que o Senhor ainda tem dado à igreja na era atual. E aí, continuando, a segunda colocação, vamos lá. A segunda condição é obedecer a Deus, pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então está aí o comentarista trazendo aqui esse primeiro ponto. Sabemos, queridos, nesse primeiro ponto aqui que nós acabamos de ler e você nos acompanhou, essa condição é uma exigência da parte do Senhor. Tudo tem que ter um preço, não é isso, né? Porque sabemos que para nós almejarmos na presença do Senhor, para conseguir esta dádiva, tudo vale um preço, não é isso? Um preço na oração, no jejum, na busca constante da palavra de Deus, porque sabemos que para obter esta dádiva da parte do Senhor, tem que ter este chamado da abrangente de Jesus dentro desse primeiro ponto que nós acabamos de ler. É claro que depois tem outro assunto que nós queremos lembrar aqui no decorrer da lição, estaremos também dando uma explicação dentro desta parte que nós falamos aqui para você e dentro dessas condições que o Senhor tem dado para todos aqueles que crê e daqueles que têm obedecido a tua palavra. E nós vamos agora, que a promessa é para todos os salvos. Olha só que coisa importante. Vamos fazer aqui a leitura. Os primeiros a receberem esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos e assentados na casa. E ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E assim o texto bíblico atesta a abrangência antemporal e perene da promessa.
E o batismo no Espírito Santo é parte de todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografia. Não é isso? Então está aí esse ponto 2, nesse primeiro tópico aqui, como nós já acabamos de ler. É uma realidade, queridos, que muitos no passado tiveram esse privilégio de receber esta grande promessa. Porque, como já falamos aqui, que foi prometida no livro em Joel, e teve esse cumprimento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esta grande promessa. Então aí você vê que é algo importante que nós podemos analisar, é algo importante que nós estamos tirando proveito aqui desse assunto, na promessa que é para todos os salvos. Então, se você creu, se você já tem abraçado esta verdade e ainda não recebeu esta promessa, continue firme. Continue sempre na busca constante, na dependência do Senhor, porque sabemos que ora, cedo ou tarde, Deus pode cumprir esta grande promessa que Ele tem dado para todos aqueles que crerem. Muitas das vezes alguém questiona e diz: estou muitos anos na igreja, até hoje eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Outros falam assim: até hoje Deus não confirmou esta promessa. Mas muitas das vezes, eu quero assim, não generalizar, mas aqui abrir um parente, muitas das vezes, quem sabe, está faltando uma perseverança, ou muitas das vezes, vamos dizer assim, dentro desta condição de orar mais, ou também muitas das vezes Deus tem um propósito de realizar uma promessa até antes de alguém partir para a eternidade. Eu já vi relatos e mais relatos de irmãos que muitas das vezes tiveram nesta condição para receber a promessa, mas quando estava faltando os seus últimos dias, antes do Senhor recolher ele conseguiu almejar esta promessa de falar em línguas estranhas e de receber esse revestimento que é o batismo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos garante que esta promessa é para todos os salvos. Então fica aí, não desanime, continue firme nesta promessa, porque esta promessa é algo importante que Deus tem dado para a igreja dele na face da terra. E nós vamos agora para o ponto 3, o engano dos sensacionistas. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Pensa bem, segundo essa corrente, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para os dias apostólicos. É o que nós já até falamos no início. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outras ainda que, segundo seus teólogos, afirma que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Outro ponto negativo, não é isso? Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhe que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. É o que nós já temos falado aqui no princípio. Queridos, isso aqui nos vale até chamar a atenção, valeria de nós abrir mais um espaço para nós fazer um comentário a respeito desse assunto aqui nesse ponto 3, desses sensacionalistas, né, que vem muitas das vezes querendo trazer contradições dentro do ensinamento da palavra de Deus. São certos movimentos que muitas das vezes quer trazer essas contradições, ferindo a genuína palavra de Deus que nos ensina, porque sabemos, como nós já temos aqui lido no princípio e falado aqui a respeito com base na palavra de Deus, que essa promessa ainda ela continua para os que crerem.
Nós vemos que esses sensacionalistas, eles abordam que isso foi coisa do passado, eles atesam também que isso também, vamos dizer, que faz parte da salvação, e assim sucessivamente, coisas contrárias que a Bíblia Sagrada nos ensina de uma maneira bem diferente. O que nós queremos dizer, que aprendemos aqui nesta manhã, para nós ter uma luz dentro da palavra de Deus, para que nós nunca possamos cair em contradições diante deste ponto que nós estamos falando aqui. E aí nos vale até chamar a atenção de todos aqui para saber, como nós acabamos de ler aqui, que o batismo com o Espírito Santo está distinto da salvação, porque sabemos que receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, são experiências e condições que Deus tem dado para cada um de nós. Mas isso não faz parte da salvação. Isso aqui sim é a promessa que Deus tem dado para a igreja dele, não é isso? Porque nós podemos observar, numa certa passagem da palavra de Deus, os discípulos chegaram para Jesus dizendo que estavam se alegrando, né? Que os espíritos imundos saíam na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, muitos milagres aconteciam, e eles estavam alegrando com isso. Mas isso aqui aconteceu antes do revestimento Deus dá para a igreja dele. Aí que Jesus falou, para que eles não se alegrassem com aquilo, mas sim antes se alegrar, por seu nome está escrito no livro da vida. Então está aí o segredo, vamos dizer, o resultado, melhor dizendo, uma explicação mais clara em dizer que os discípulos, eles já eram pessoas salvas, já tinham recebido a salvação, já eram convertidos, como nós falamos aqui. Para receber o batismo, esse revestimento, tem que ter uma vida santa diante da parte de Deus, mas isso não está fazendo parte da salvação. Sim, é a promessa que Deus tem dado para a igreja dele. E esses mesmos discípulos que alegraram com isso, por estar os seus nomes escritos no livro da vida, também almejaram aquele grande revestimento, o batismo com o Espírito Santo, que recebeu ali no dia de Pentecoste. E foi uma promessa grandiosa, onde que muitos falaram, aquela hora do dia, pensando que eles estavam embriagados, ou aquela hora eles estavam confusos, mas não. É a promessa que Deus tem dado para nós, e esta promessa continua em pé, que foi o próprio Deus que tem nos garantido, e hoje estamos aqui nesta oportunidade transmitindo esta lição maravilhosa desse grande acontecimento que aconteceu no passado e hoje prevalece para os dias atuais. E vamos lá para o segundo tópico, o dinamismo da Igreja Apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isto ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Está vendo só? A igreja nasce avivada. Então nós vemos aqui onde tudo começou, onde tudo deu início, esta nova era, esta novidade, que estava iniciando ali, e o Senhor confirmando esta grande promessa para a igreja, porque sabemos que a igreja do Senhor, os discípulos já caminhava, já servia ao Senhor, mas uma coisa que faz nos lembrar aqui, que a igreja ali que deu o primeiro ponto de partida, onde os cristãos foram reconhecidos desta grande promessa que o Senhor tem dado para cada um daqueles que creram e para nós que estamos aqui nesta manhã com esta lição maravilhosa, desfrutando desta promessa que o Senhor tem dado para nós. E vamos lá para o ponto 2. A igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, os quais eram fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. E após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo,
Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor e sinais e maravilhas, além de cuidados especiais para com os irmãos. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: o espiritual, que é a piedade na palavra e oração, e a social, que é a comunhão, suprir a carência. Veja só, a igreja depois do Pentecoste, porque sabemos que a promessa aconteceu, mas tinha que dar o seguimento, dando sequência de tudo aquilo que os apóstolos aprenderam da parte do Mestre e onde de tudo que o Senhor planejou para a sua igreja. São qualidades que o Senhor tem dado para cada um de nós. E eu quero abrir um parênteses aqui, dentro desse ponto 2, onde que nós vemos aqui o segmento da igreja depois da promessa do Pentecoste. Nós vemos que os apóstolos, eles pregavam com ousadia, dando segmentos, e ali nós sabemos que foi algo que marcou a história do início da igreja apostólica, não é isso, né? Nós vemos ali até a sombra de Pedro, onde Pedro passava, as enfermidades eram repreendidas. Nós vemos também aquele que estava ali na porta do templo, né? Onde que os discípulos chegaram ali dizendo que eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, assim te digo que anda. E assim foram inúmeros segmentos de milagres que este revestimento aconteceu para dar continuidade da igreja, porque isso aí estava no projeto de Deus. E se estava no projeto de Deus, continua nesta era atual que nós estamos aqui aprendendo o dinamismo da igreja apostólica. Queridos, se nós pudéssemos abordar mais itens aqui, mais pontos importantes, eu acredito que o tempo aqui ainda, mesmo se estendesse para 1 hora ou 2 horas, o tempo ainda seria não assim muito aplausível, mas quero dizer que isso aqui é o essencial para nós conhecermos as Escrituras Sagradas e de nós valorizar esta grande promessa que o Senhor tem dado para nós. Já vimos exemplo aí de muitas igrejas que hoje em dia têm perdido esta comunhão, têm perdido o calor do Espírito Santo. Muitos estão na casa do Senhor, perderam aquele prazer, perderam aquele desejo de estar em comunhão com o Senhor, indo para a igreja de um lado somente assim, de formalismo. Queridos, não é isso que Deus tem traçado para a igreja dele. Deus quer nesses dias atuais uma igreja avivada, uma igreja revestida do poder, uma igreja que não cansa de orar, uma igreja que está aos pés dele chorando, suplicando. Isso eu estou abrindo esse parente aqui, estou aqui enfatizando isso aqui, que serve para todos nós, de cada dia valorizar mais. Só de nós analisarmos essa pandemia que nós passamos aí, muitos morreram, outros sofreram, outros perderam entes queridos. Isso valeria de todos os cristãos na face da terra valorizar mais, de ter uma vida mais, vamos dizer assim, muitas das vezes alguém até pensa desta forma, dizer assim, mas eu tenho procurado, eu tenho orado, mas nunca chego àquela porcentagem que eu queria ter. Queridos, quero dizer nesta manhã, o importante é seu esforço, o importante é a sua dedicação, o importante é cada dia você estar perseverando, abraçando esta verdade, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele contempla os nossos esforços e Ele de lá mesmo, Ele manda o revestimento e manda a bênção para cada um de nós. E que possamos cada dia estar firmado nesta grande promessa, em saber que o nosso Deus, Ele ainda existe e Ele está para nos abençoar com grandes dádivas da parte dele para a sua igreja nesta era atual. Vamos agora para o terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vida para Jesus
para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos e para serem curados conforme Jesus declarou. E que aconteceria? Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Veja bem, meus queridos, nesse terceiro tópico, nesse último tópico que nós já estamos aqui caminhando para o final, podemos observar que esses sinais, eles acompanhariam os que crerem. Isso o próprio Jesus, deixou mencionado no Evangelho, porque sabemos que esses sinais deveriam acompanhar na igreja, como diz aquele versículo, que esses sinais acompanharão, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e assim sucessivamente. São sinais que Deus tem confirmado para a igreja dele, porque sabemos, queridos, esses sinais não devem faltar na igreja. Claro que sempre estamos aqui pregando a prioridade da salvação dada pelo nosso Senhor. A prioridade é de nós obter uma vida reservada, uma vida de santidade na presença do Senhor. E as promessas são as que dão os seguimentos naquilo que nós já estamos falando e naquilo que nós acabamos de ler aqui, e você tem nos acompanhado, como nós acabamos de ler aqui, acompanhado de poder, sinais e maravilhas, e a qual tem manifestado no meio da igreja. Eu já vi muitos questionar, e às vezes alguém até mencionar isso aí, eu até concordo, que muitas das vezes alguém pergunta, a nossa escola mesmo, que tem a nossa participação aqui presencial, nós abordamos esses pontos dizendo, porque muitas das vezes Deus não está fazendo muitas maravilhas, não faz grandes sinais, porque é promessa, são sinais. Quero dizer que muitas das vezes a culpa, são de nós mesmos. Muitas das vezes o nosso Senhor tem sido fiel com as suas promessas, mas quem sabe que muitas das vezes nós que temos sido falhos, nós que muitas das vezes não colocamos em prática a cada dia aquilo que o Senhor tem nos mostrado e que tem nos dado esta garantia para que os sinais venham acompanhar. Mas se nós cada dia despertarmos a nossa vida espiritual, de abraçar mais com convicção, creio que Deus tem muito mais para fazer no meio da igreja dele. Esse é o motivo que nós estamos aqui na nossa escola dominical, é de nós despertarmos, é de nós chamarmos a nossa atenção para mostrar esta realidade, para que cada um de nós não sermos presa fácil, como nós até já falamos aqui, desses certos movimentos que têm trazido contradições e muitos têm entrado por este caminho. Mas lembramos uma coisa, isso está no projeto de Deus e é isso que o Senhor quer de mim e de você que está nos acompanhando aqui nessa escola bíblica dominical. E agora nós vamos para o ponto 2, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegético e homilético da pregação. Isso aqui é um ponto que nós fazer um comentário. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento dos obreiros, mas só eles não basta. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram, e, portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígio de Deus. Então está aí, queridos, a autenticidade, Todos sabemos que quando você precisa de uma documentação, você, para autenticar lá, você tem que levar o documento verdadeiro para que ele seja autenticado, para mostrar que aquilo ali foi autenticado da documentação daquilo que você tem apresentado e daquilo que é verdade. E da mesma forma, a autenticidade dada por Deus, porque nós sabemos aqui que muitas das vezes
há alguém que entra por esse caminho, não vou dizer todos, né? Às vezes alguém pensa de uma forma assim, de ter uma chamada ministerial por recursos, conforme nós acabamos de ler aqui, de conhecimentos, de padrões, da hermenêutica, do exegético, né? Dos padrões homiléticos, são recursos, né? Que aprendemos em lições, em aulas teológicas, que é oferecido até nas nossas convenções, até em certas editoras, mas uma coisa é certa, a autenticidade, prioridade tem que ser autenticada pelo Senhor, não é isso, né? Porque muitas das vezes são recursos que muitas das vezes não basta, mas o preciso que Deus aprove o trabalho daquele que ele foi chamado e daquilo que ele foi vocacionado para esta grande obra. Então isso aí também está enquadrado dentro desse tema que nós estamos falando, e você tem nos acompanhado aqui nesse ponto 2, autenticado por Deus. Então isso aí é esta breve explicação que nós estamos falando e transmitindo para você. E vamos agora para o ponto 3. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que comais, que bebais, ou façais outra ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado, e a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor, não é isso, né? Então aí para nós temos esta base aqui daquilo que nós estamos já concluindo a nossa lição. Tudo nós sabemos que é para ser feito em nome do Senhor Jesus, não é isso, né? Porque primeiramente tudo vem do Senhor, como nós vemos aqui, a promessa é da parte de Deus e vem do Senhor Jesus. Ele que nos capacita, Ele que nos dá a autoridade, Ele que nos dá o revestimento, e Ele ainda falou que nós faríamos obras maiores do que essas que Ele fez ali quando Ele esteve presente na era da igreja, vamos dizer assim, na era quando Ele chamou os seus discípulos, e também dando seguimento da igreja do Senhor, quando nasceu nesta grande promessa no dia de Pentecoste. Então tudo isso se conclui para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vale até nós abrir um parente aqui, porque sabemos que nós somos apenas instrumento, que muitas das vezes ninguém pode pensar assim, de uma forma, estamos aqui numa escola dominical, para nós sermos advertidos mesmo, para nós chamar a nossa atenção, de muitas das vezes alguém querendo ganhar fama, ganhar êxito, das vezes de uma dádiva que Deus fez na vida de alguém, ou de um milagre, e assim sucessivamente, mas lembramos que tudo vem do Senhor Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor, que tudo vem do Senhor, tudo vem da parte daquele que chamou e daquele que tem nos dado esta promessa. E agora vamos chegando para a conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregado. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Não podemos deixar a chama apagar, porque a unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Então fica aí, queridos, definido o assunto que nós aprendemos aqui nesta manhã. Fica definido aqui nesta lição que o batismo com o Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial e, portanto, para todos aqueles que crê e para todos aqueles que têm abraçado esta verdade. E fica definido aqui em aprender certos movimentos que têm surgido
não entrando por este caminho errante, mas sabemos que nós voltamos para a genuína palavra de Deus, ela que prevalece e ela que tem prevalecido dentro dos seus ensinamentos no meio da tua igreja. E aqui fica definido que a igreja do Pentecoste nasceu avivada e permaneceu avivada. Isto explica o dinamismo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E fica definido aqui que o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus, a glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Queridos, estamos chegando aqui para mais o final da nossa Escola Bíblica Online e eu espero que você nesta manhã, com esse essencial que nós passamos para você, mas se você desejar nos fazer uma visita, nosso tempo sede aqui na Avenida 10 de Abril 608, as nossas portas estão abertas todos os domingos a partir das 8 horas na nossa escola dominical e das nossas congregações da nossa cidade, de todo o campo com seus horários. Será um prazer. Aqui nós estamos aqui juntos para aprender mais da palavra de Deus. Quero orar e finalizar e pedir a bênção de Deus para todos nós e sabemos que possamos cada dia firmar mais nesse grande avivamento que o Senhor tem dado para cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Pai querido, eu sou grato a Ti por esse privilégio que o Senhor tem nos dado para falar da Tua palavra. Senhor, aqui falamos tudo com base nos seus ensinos, Pai. E sabemos que estamos aqui nesta manhã direcionando esta oração também para todos aqueles ainda, quem sabe, Pai, que ainda não abraçou, que não ainda recebeu esta promessa. Mas eu creio, Pai, que Tu és o Deus do dono da bênção. Quem sabe nesta manhã, nesta oração que nós já estamos falando com o Senhor, cada um que está voltado assistindo este vídeo, quem sabe pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou pela madrugada, quem sabe esta hora o Senhor já está visitando o seu coração, visitando a sua vida, e o Senhor já está confirmando este grande selo da promessa. Senhor, como nós aprendemos, esta palavra, esta promessa é para todos aqueles que crê, mesmo aqueles que estão de longe, como nós aprendemos, para todos aqueles de todas as línguas, seja de todas as raças, seja de todas as nações, esta promessa continua em pé, porque o Senhor é os que vela para cumprir a Tua palavra. E que nesta manhã, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós e que possamos cada dia despertarmos mais. Temos uma vida avivada, temos uma vida nesta condição que a Tua palavra tem nos mostrado e nos ensinado que devemos fazer isso para que nós possamos ser bem-sucedidos para louvor e glória do Teu nome. Pai Santo, é o que nós te pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação e finalizamos aqui mais uma Escola Bíblica Online e convidamos a você a estar conosco no próximo domingo, aqui neste mesmo horário, e que todos ficam na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.